Olá, pessoal, nós vamos falar sobre ciclo menstrual. Nossa aula amanhã será sobre isso e eu fiz um pequeno resumo da aula para vocês terem uma ideia, né? Eu sei que vocês já sabem, mas para ter uma ideia do que será dito amanhã ou sobre o que nós vamos conversarmos. Então, para que ocorra um ciclo menstrual, há necessidade de interação entre o hipotálamo, hipófise e ovário. Então, quem controla é o hipotálamo, através da liberação do funcionamento hormonal, liberando um hormônio liberador de gonadotrofina chamado GnRH. Esse hormônio faz com que ele atue na adenohipófise, estimulando a adenohipófise. O objetivo principal é que a adenohipófise produza FSH e LH, e esse LH e esse FSH atuarão no ovário, estimulando o ovário. Mas na infância, a secreção desses hormônios, né, hipotalâmicos, é baixa, por isso que não ocorre ciclo antes dos 10, 12 anos, quando começa o menarque, né? Então, e que vai até a menopausa. Esses hormônios estimulados pelo GnRH, que vão atuar na adenohipófise produzindo FSH, e vai levar no ovário a produção de estradiol, para que ocorra a seleção de um folículo, que é chamado de folículo primordial, né? Na verdade, são vários folículos que amadurecem a cada mês, mas apenas um vai sofrer maturação. E é aquele folículo que, quando ocorre a ovulação, pode ser fecundado, né? Caso esse folículo primordial ele cresça, ele se desenvolva e ocorra a fecundação, né? Esse folículo vai se transformar numa célula ovo, e o que sobra após a ovulação, após o pico do LH no meio do ciclo, juntamente com o aumento da progesterona, é o corpo lúteo, que é remanescente da ovulação. A finalidade do corpo lúteo remanescente na fase luteínica, nós temos a primeira fase, que do ciclo menstrual, que é a fase proliferativa, nós temos a fase ovulatória e a fase lútea ou luteínica, na qual permanece o corpo lúteo. A finalidade principal desse corpo lúteo é produzir progesterona, caso ocorra a fecundação, para manter a gravidez e manter esse embrião no endométrio. Caso isso não ocorra, esse corpo lúteo é chamado de corpo albicans, e com a queda das concentrações hormonais no final do ciclo, lembrar que um ciclo varia de 21 até 35 dias, em média 28, né, em algumas pacientes, né, mais ou menos de 15 a 30% das pacientes é de 28 dias, mas ele pode variar assim de 21 a 35 dias. O número de dias varia de 3, 5 ou 8 dias, e a quantidade, o volume perdido de sangue varia de 30, 60, às vezes 80 ml, e é notado e é medido pelo número de absorventes utilizados pela usuária, em média de 6 a 8 por dia. Então, nós vamos ver como é que isso funciona. Então, o que é ciclo menstrual? É um fenômeno, né? Um sangramento genital periódico e temporário que ocorre na mulher. É um evento neuroendócrino que determina as modificações fisiológicas no organismo da mulher, e os conjuntos dessas modificações que repetem periodicamente a cada mês é chamado de ciclo menstrual. Então, está repetindo aí, né? Define-se como hemorragia periódica, que acompanha da descamação da camada funcional do endométrio. Na ausência da gravidez, ele vai se descamar. E a camada basal é rica em receptores para estrogênio. Essa reparação é rápida, pois no quarto dia do ciclo, mais de 2/3 da cavidade endometrial está recoberta por um novo epitélio. Entre 5 e 6 dias, toda a totalidade da cavidade endometrial é reepitelizada e começa um novo crescimento estromal. Isso aí o que acontece? É uma reserva ovariana, né? Como vocês podem ver, você tem o folículo primordial, o folículo primário,
que vai sofrendo crescimento, né, o folículo de Graft, até formar esse oocisto se transformar num óvulo, que é liberado no mal estado após a ovulação, e o que sobra é o corpo lúteo remanescente, como eu disse lá no início para vocês, que tem a finalidade de produzir progesterona caso ocorra a fecundação para manter esse embrião, aí vivo no endométrio, até a placenta assumir o processo da hormonologia da gravidez, que ocorre por 8 a 10 semanas, produzindo progesterona até o final da gestação, né? Caso isso não ocorra, o corpo lúteo degenera, que é chamado corpo albicans, o endométrio sofre uma atrofia e esse tecido, né, serão liberados, serão eliminados justamente com o sangramento. Intrauterino, uma mulher, né, uma criança, ela tem em torno de mais ou menos 8 milhões de oocistos que se transformarão em óvulos, né? Deveriam se transformar em óvulos. No nascimento, mais ou menos 2 milhões de oocistos. Na menarca, 250 mil. Aos 50 anos, com ciclos regulares, se ela tiver ciclo ainda, em torno de 5 a 8 mil folículos. Então, a perda mensal dos oocistos até a menopausa não vai ter nenhum oocisto, então não vai ovular mais. E desses milhões que tem aí no período intrauterino ou ao nascimento, de 300 a 400 desses folículos ovulam, porque cada ciclo não é apenas um folículo que é selecionado, são vários folículos, né? É o folículo primordial, chamado folículo primário, que vai se transformar em folículo secundário e assim por diante. E os demais folículos que não sofrerão maturação, eles se degeneram, eles atrofiam. Por isso que ocorre a redução gradual do número de folículos. O que acontece então com a puberdade? Eu tenho um aumento, né, estimulado pelo gene RH, que vai estimular, como eu disse para vocês, a hipófise a produzir o LH. Com o aumento do LH, agora eu vou ter pico, vou ter um estímulo hormonal, vai surgir um estímulo ovariano, né? Vai ocorrer o ciclo menstrual, que varia de pessoa para pessoa. O nosso slide está de 10 a 14 anos, mas pode ocorrer acima disso, 12, 13, 14, 15, às vezes 16 anos, né? E que onde surgirá os caracteres sexuais secundários, como vocês podem ver, o desenvolvimento da mama, a cintura se torna mais fina, ocorre o alargamento do quadril, a pele se torna mais sedosa, mais, não se diria aveludada, mas a pele se torna mais macia, né? Em consequência da própria ação estrogênica. E também eu tenho o LH, que gera um crescimento de quem? Do estrogênio, né? Vai ter secreção de estrogênio entre 8 e 12 anos, que também pode variar, os 10, 11, 12, 13, 14, 15 ou até os 16 anos, surgindo os caracteres sexuais secundários, os pelos púbicos. E aí tem esse menininho fazendo essa brincadeira aí, né? Explodindo, porque geralmente a mulher ela tem um desenvolvimento um pouco mais rápido que o homem. Às vezes ela sofre uma maturação mais rápida em relação ao indivíduo do século masculino, do sexo, né, masculino. Então, por que não tem menstruação? Porque, por motivo não houver ciclo menstrual no nascimento. O desenvolvimento até a puberdade, a secreção de estrogênio e progesterona é pequena. Isso porque não houve sinalização do FSH e do LH. Então, o GNRH hipotalâmico não está estimulando a produção de FSH pela hipófise. Mas, porém, a partir de uma certa idade, quando ocorre a puberdade, há aumento, né, na secreção desses hormônios, estimulando a hipófise a produzir LH e FSH. E o FSH, ele, né, FSH-LH, né, e na jovem menor de 10 anos não vai secretar nada. Mas a partir dessa idade, sim, vai ter um pico de GNRH que vai estimular a produção de FSH e LH com a produção de estrogênio e progesterona, ocorrendo a produção de ovócitos. Muitos não amadurecem, né, e muitos menos são liberados, pois não existe sinalização de LH. E quando isso não ocorre,
são chamados ciclos anovulatórios, comum em paciente que já está na puberdade e que tem ciclo menstrual, mas acaba não ovulando, às vezes 16, 17, 18 anos, são chamados ciclos anovulatórios por algumas alterações hormonais que podem ocorrer no organismo feminino. Que é isso aqui? Didaticamente, no intuito de facilitar o estudo sobre o assunto, às vezes a gente induz o entendimento incorreto. Os ovos, os ovócitos, os ovários das mulheres são parcialmente prontos desde o nascimento. Como vocês viram lá, 8 milhões intrauterinos, 2 milhões e meio ao nascimento, e desse apenas 300 a 400 vão sofrer maturação. Então, eles estão prontos desde o nascimento. Estão esperando o quê? A puberdade para continuar seu desenvolvimento no ovário. Então, durante o ciclo menstrual, os óvulos amadurecem, o óvulo pronto, né, ocorre a ovulação, não sendo produzido de forma zero no ovário, já estava lá, já existia uma célula pronta para sofrer o amadurecimento. Necessitava de estímulo de quê? De estrogênio e da própria progesterona, do FSH e do LH, que estimula esses estrogênios e progesterona, para que haja ovulação. E a ovulação ocorre quando ocorre um pico do LH. Então, ele já é semi-pronto desde o nascimento, como vocês viram lá no início, num slide lá que tem vários folículos lá intrauterinos, né? Vários milhões. Então, a mulher não amadurece só um óvulo durante o ciclo menstrual. São vários. Ainda cerca de 10, né? Pode ser 12, 13, 14, 15, 20, às vezes até 30, tá? Só que o óvulo, se estiver mais desenvolvido e melhor desenvolvido, continuará a amadurecer e será ele que vai ser eliminado na ovulação. O restante sofre atresia, não se desenvolve, né? Nos livros a gente encontra frases tipo a cada mês um óvulo é produzido e eliminado pelo ovário, não. Ele já existia ali em processo de desenvolvimento, porque estava faltando um estímulo para que ele seja eliminado, né? A partir do 14º dia, mas pode ser no 15º, no 16º, no 18º, ou seja, no dia que ocorrer a ovulação. Toda mulher não libera seu óvulo no 14º dia. Apenas é uma média, aquilo que eu acabei de dizer para vocês, entre as mulheres. Não é uma regra geral. Ela pode ovular no 11º ao 19º dia ou não. Quando isso não acontece, são chamados ciclos anovulatórios por alterações hormonais. Aqui a infância, depois vem a puberdade e a maturidade sexual com o desenvolvimento de todos os caracteres sexuais secundários, né? Onde o corpo, tanto masculino quanto feminino, terão seus hormônios próprios e será seu desenvolvimento e será apropriado a ter ovulação, menstruação, gravidez, enfim, e constituir uma maturidade sexual reprodutiva e ter, no caso, aí, por exemplo, no nosso exemplo, aí, filhos, né, caso desejarem. Então, no homem ocorre a produção de testosterona, né? Você tem formação de hormônios feminino e masculino. Na mulher predomina o estrogênio e a progesterona, embora tenha concentração de testosterona na corrente sanguínea também, né? Ocorrendo a maturação dos órgãos sexuais, surgimento de caracteres sexuais secundários, produção de espermatozoide e o ciclo menstrual, que ocorre após o período ovulatório. Ocorrer ovulação, pode ocorrer também gravidez, né? Caso haja fecundação. E o que sobra após a ovulação, como eu já disse para vocês, é o corpo lúteo, que é aquele que mantém a produção de progesterona para manter a gravidez até a placenta assumir o papel na produção de progesterona. Caso não ocorra a gravidez, esse corpo lúteo degenera, ele regride, é chamado de corpo albicans, e ele é eliminado com a camada funcional do endométrio, ocorrendo sangramento. Então, elimina o corpo lúteo, o corpo residual, que é chamado de corpo albicans. A testosterona mantém a função dos órgãos sexuais, mantém sexuais secundários, tais como aparecimento de pelos, deposição de pelos em alguns lugares e produção de espermatozoides. E na mulher, o estrogênio e progesterona é responsável pelo ciclo menstrual, pela ovulação, né?
através do estímulo do FSH e do LH, que é ordenado pela hipófise, através do GNRH, né, que estimula o hipotálamo, que sofre, né, ação hipotalâmica e estimula a produção de LH e FSH, produzindo estrogênio e progesterona, levando à maturação e seleção de um folículo primordial, e caso ocorra fecundação, gravidez e, posteriormente, uma lactação. O GNRH é um hormônio liberador de gonadotrofina. Ele é produzido por quem? Pelo hipotálamo. Então, o GNRH vai atuar sobre a hipófise no período de puberdade, estimulando a produção de FSH. Esse FSH vai atuar no ovário, produzindo estrogênio e progesterona, levando à maturidade desse folículo primário, que se tornar folículo secundário, que se tornar um óvulo, né, que será liberado. E o que sobra remanescente, né, após o pico de LH e o pico de progesterona é o corpo lúteo. E eu vou ter no meio do ciclo, mais ou menos no meio do ciclo, um período ovulatório que varia, né? E como a gente viu, pode ser do 11º dia do ciclo até o 19º, isso é muito variável, né? Ocorrendo o ciclo menstrual com aumento da produção hormonal. Como é que funciona isso? Clique em mim, não sei, eu vou clicar aqui para ver. Eu tenho a produção de quê? De FSH. Foi quem estimulou isso lá? O GNRH, produzido pelo hipotálamo. Atuou na hipófise, né? E faz com que os ovários comecem a se desenvolver e libera o quê? Estrogênio. E vai ter um folículo estimulante juntamente com FSH e produção de estrogênio. E no pico de LH vai ocorrer a ovulação. O estrogênio e a progesterona, eles aumentam e inibem. Vocês vão ver na aula, existe inibina A e inibina B. Um feedback positivo, quando eu tenho uma alta concentração, feedback negativo, quando eu tenho alta concentração de FSH e estrogênio, através de um feedback negativo, eu aviso, hipotálamo, para de produzir GNRH. Nós precisamos de aumentar a concentração de progesterona e ter um pico, aumentar a concentração de LH, que ocorre, né, mais ou menos por volta do 14º dia do ciclo, né, o pico de LH pela hipófise, e esse estrogênio vai estimular, né, sob a influência do LH, para que ocorra a ovulação. Então, tem um pico de estrogênio levando à ovulação. Então, se eu tenho aumento de estrogênio, eu tenho um feedback negativo e esse folículo primário meu, que se tornou secundário, está pronto para que ocorra a ovulação. Com isso, através do feedback, vou ter aumento da produção de quem? Do LH aumentado, ovulação. E aumento também da progesterona, que se mantém produzindo, né, continua produzindo, esperando que haja fecundação e que ocorra gravidez. Caso isso não ocorra, vai se tornando aquilo que eu disse para vocês novamente. Corpo albicans, né? Corpo amarelo, ou corpo lúteo, né? Fase lútea, que é a terceira fase, e depois ovulação e início de um novo ciclo. Aqui nós temos mais ou menos um funcionamento, como esquematizando aqui, através do estímulo do GNRH, a hipófise pode produzir FSH, que vai levar à produção de FSH, que vai levar à produção também, juntamente com FSH, eu tenho a produção do estrogênio. E esse em vermelhinho embaixo aqui, com estímulo estrogênico, vou ter, após o período menstrual, glândulas tortuosas, células preparadas, né? Como se fosse um ninho, preparando o quê? Para que ocorra a ovulação no pico do LH e logo após esse pico, tem uma alteração na temperatura da paciente que varia 0,5 até 0,7 graus Celsius, com o pico da elevação da progesterona, ocorrendo a ovulação com a eclosão do óvulo, sobrando apenas o corpo lúteo, que tem a finalidade principal de manter a produção de progesterona, aqui tem mais ou menos o 26º, 27º dia do ciclo. E quando não ocorre a fecundação, esse corpo lúteo é chamado de corpo branco, corpo albicans, que vai descamar juntamente com esse endométrio, que é a camada funcional, juntamente com a queda de estrogênio e progesterona, levando à fecundação, iniciando novamente um novo ciclo e assim se repete sucessivamente. Né? Então, perde a metade do ciclo, ao início do aumento da produção de LH, ocorrendo a ovulação.
e é aumento da progesterona, que vai estimular a formação ou manutenção da parede desse endométrio para manter a gravidez, tá? E o que é a menstruação? É o óvulo não fecundado. Então, é a eliminação do revestimento interno do endométrio num ciclo de uma ovofecundação. É percebido através de um sangramento que se repete regularmente a cada 4 semanas, mais ou menos. Tem um paciente que varia de 30 dias, 28 dias, 35 dias, né? A quantidade pode variar de 3, 5 ou até 8 dias, e o volume também pode ser variável. Ocorre devido à ação de hormônios, que a gente já disse, os principais estrogênio e progesterona, que atuam sobre o endométrio. Eles produzem multiplicação das células do endométrio, fazendo com que cresça e se torne mais espesso. Para quê? Preparando que ocorra a ovulação. Então, a mulher tem praticamente uns 10 dias do mês aí, o organismo sendo preparado, ou desde o início do ciclo, né, ele é preparado para que ocorra uma gravidez. Tudo isso para receber aqui um óvulo fecundado. Quando a fecundação não acontece, o óvulo fecundado não consegue se fixar no endométrio, esse processo é interrompido e a produção de hormônios sexuais cai, né, abaixo de determinada quantidade, e agora o endométrio, que está um pouco mais espessado, começa a descamar. Esse tecido eliminado junto com uma quantidade de sangue é o sangramento normal, chamado conhecido como sangramento menstrual, que é cíclico. Como a gente pode ver novamente no gráfico que a gente já viu anteriormente, quando eu tenho queda na concentração hormonal, ou não aconteceu a menstruação, ele se descama e ocorre a menstruação, reiniciando novamente todo de novo, iniciando um novo ciclo. O que tem cólicas? Normalmente é um problema ginecológico que afeta 50% de mulheres de idade fértil, ou seja, na idade que ainda estão com esse ciclo, né, funcionando, pela liberação de prostaglandinas, que é liberado na camada interna do útero durante o sangramento menstrual. Essa substância faz com que o útero se contraia, provocando contração dos vasos e ocasionando dor. E esses hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, eles atuam no ovário, e são ovarianos, mas eles começam a atuar a partir de um estímulo, como eu já disse para vocês, do LH, do FSH, o estrogênio, e o que estimula a produção de progesterona é o pico de LH, estimulado por um hormônio também chamado de hormônio liberador de gonadotrofina, produzido pelo hipotálamo. Caso haja dúvida, né, antes mesmo do 7º dia de atraso menstrual, a paciente suspeitar de gravidez, existem testes modernos aí de sangue que dosam a fração beta-HCG, né, um teste de gravidez, vai procurar beta-HCG na corrente sanguínea, que é a gonadotrofina coriônica, para saber se essa paciente está grávida. Aí, nesse caso, tem que procurar fazer um pré-natal, né? Vocês vão aprender isso na aula de pré-natal, no 8º período. E como é que ocorre, então? Um ciclo mais ou menos de 8 dias, tem os folículos. No primeiro dia, aí vocês veem 3 células rosinha, folículo primário, né? E esse folículo vai amadurecer, vai por um estímulo hormonal, ele vai se tornar um óvulo, né? Um ovócito que vai se formar em óvulo. E vai crescendo por volta do 14º dia, em média, não é no 14º dia certo, não pode acontecer, ele vai se romper, ocorrendo o quê? Ovulação. O que sobra, então tem uma primeira fase, a fase folicular, é a fase do folículo primário. Depois eu tenho o amadurecimento desse folículo, eu tenho a fase ovulatória e eu tenho a fase luteínica, após a ovulação. Essa fase é mais ou menos fixa. A fase luteínica demora de 12 a 14 dias. Sobrando esse corpo chamado corpo amarelo, que tem a finalidade principal, o corpo lúteo, de produzir progesterona caso haja fecundação após a ovulação. E o que sobra é o corpo álbico ao final aqui do ciclo, caso não ocorra a fecundação, como vocês viram anteriormente, ocorre a menstruação. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado.